Olá pessoal, dando continuidade então à nossa aula sobre sistemas UTM, né? Na aula passada a gente viu aí alguns conceitos sobre projeções cartográficas, vimos que as diferentes necessidades da representação são quem vão definir aí a escolha das projeções mais adequadas, né, para cada caso. E a gente comentou lá no finalzinho da aula que uma das projeções mais utilizadas no Brasil e no mundo é a projeção UTM. A gente vai ver com detalhes essa projeção aí, né, e o sistema em si, nessa aula, ok? Bom, nós vamos ver as características do sistema, a projeção em si, entender um pouco das distorções aí decorrentes da projeção das nossas coordenadas no plano TM e as implicações do uso dessas coordenadas aí no sistema. O sistema, o TM em si, ele é um sistema de coordenadas muito difundido no mundo, tá? Não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, e por um motivo bem simples, na verdade. A projeção UTM, ela, apesar de ser uma projeção conforme, né, então teoricamente ela distorce as áreas, mas na prática ela permite representar áreas aí com um controle significativo de distorções. Então, como essas distorções elas tendem aí a ser minimizadas, ela acaba sendo muito recorrida nos projetos de engenharia, aí, principalmente quando a gente tem a intenção de representar grandes áreas, né, trabalhar com grandes áreas aí, numa escala municipal, enfim. Tá? Na topografia, vocês sabem que a gente usa a projeção ortogonal, né? Mas quando essa projeção ortogonal ela não atende à necessidade da representação devido aí à extensão das áreas, aí a gente tem que considerar a curvatura terrestre. E a UTM ela acaba sendo uma boa opção aí para minimizar as distorções de área decorrentes dessa curvatura, tá? Bom, então só para a gente situar como surgiu a projeção, a forma atual do sistema, né, ela data de 1950, quando os Estados Unidos eles propuseram uma adaptação do sistema de Gauss-Krieger para abranger todas as longitudes, né, ou seja, para que o sistema pudesse abranger o globo terrestre como um todo. Né. Na verdade, o sistema ele não consegue abranger toda a Terra, a gente vai ver por quê, mas a ideia era essa. Então vejam que, como o próprio nome diz, o sistema ele deriva da projeção de Mercator. Então foi o Mercator, né, esse pioneiro aí no desenvolvimento de projeções cilíndricas, né, que iniciou o processo e ele foi evoluindo até os dias de hoje. Né? A partir da projeção cilíndrica de Mercator, então Lambert ele aprimorou matematicamente a projeção que passou a ser utilizada na Alemanha, né, com a denominação de projeção de Gauss, a partir de 1866, mas só lá em 1912 que surgiu o sistema de Gauss-Krieger, na verdade, na Europa, né, proporcionado lá pelos cálculos logarítmicos, né, que até então a gente não tinha. Bom, para abranger todo o globo terrestre, o sistema UTM ele utiliza 60 cilindros, tá, em posição transversa e com contato secante sobre a Terra. Na verdade, sobre o elipsoide, né, utilizado como modelo da Terra aí. Dessa forma, cada cilindro ele cobre uma porção de 6 graus de longitude, sendo que o intervalo latitudinal, né, nas minhas latitudes aí, vai variar de 80 graus sul a 84 aproximadamente graus norte, né? Esse é o recobrimento aí do fuso. Eu vou trabalhar nessa variação aqui de latitude, tá? A gente evita trabalhar fora dessa variação aqui, em decorrência, né, das distorções e até porque o cilindro ele não atinge essas áreas aqui, né, do polo norte e do polo sul. A gente vai ver também como funcionam as coordenadas dos fusos, mas para adiantar, vejam que como todos os fusos eles são idênticos, um mesmo par de coordenadas ele vai poder se repetir em 60 locais diferentes do mundo. Né? Então, para evitar essa confusão aí, foi convencionado que os fusos recebam aí uma designação, né? uma numeração para diferenciar as coordenadas entre os fusos. Essa numeração ela varia de 1 a 60, né,
com origem de contagem no antimeridiano de Greenwich, né, ou seja, 180 graus, né, do fuso origem, né, de Greenwich. E a numeração ela vai aumentando até atingir 360 graus. Então, por exemplo, lá o meu primeiro meridiano, ele inicia em 180 graus de Greenwich e vai até 174 graus, né? O fuso 2 de 174 graus, né, de Greenwich a 168 graus e assim sucessivamente, tá bom? Então, esse contato, pessoal, secante que a projeção faz com o modelo da Terra, ele proporciona aí uma distorção de redução entre as linhas de secância que vai atingir um valor máximo de 0,9996, no que a gente chama de meridiano central do fuso, tá? Já a distorção de ampliação máxima, ela é de 1,0009 no limite do fuso. Vejam, pensem da seguinte forma. Eu tenho o cilindro atravessando aqui o meu modelo da Terra, o meu elipsoide, certo? Se ele está atravessando, vai ter uma parte aqui do meu modelo que vai ficar do lado de fora do cilindro, entre as linhas de secância. E vai ter uma outra parte, né, o restante do globo, que vai ficar do lado, do globo do elipsoide, desculpe, que vai ficar do lado de dentro. Essa parte de fora aqui é que sofre a compressão. Por isso, a distorção máxima é de 0,9996 no meridiano central, porque é como se o terreno realizasse aqui um achatamento para coincidir com o cilindro. E do lado de dentro, ele teria que ser estendido, né, para coincidir aí com o cilindro. Aqui nessa imagem aqui, talvez fique mais claro, aqui nós temos as linhas de secância, né? Então, entre as linhas de secância aqui, o terreno ele vai ser achatado, vai ser comprimido, né? E fora das linhas de secância, o terreno ele vai sofrer uma ampliação, né? Quanto mais ele se aproxima aqui, né, do limite do fuso, maior é essa ampliação. Da mesma forma, quanto mais se aproxima do meridiano central do fuso, maior é a compressão, né? Mas ele é achatado lá, ok? Por isso que a gente tem os valores aqui de K, que é a distorção de escala, menor que 1, né? Entre as linhas de secância, e maior que 1, né? Fora das linhas de secância aqui. Tudo bem? Aqui a gente tem uma visão mais detalhada de como essa distorção aí atua no processo de projeção, né, nessa vista em plano aqui. Vejam que o terreno aqui, lógico que a gente está exagerando aqui, né, para fins de clareza, mas essa parte aqui do terreno, entre a secância aqui, é que vai receber o achatamento, né? Então, lá nesse ponto aqui, né, onde a distorção é maior, eu vou ter aí a minha distorção máxima de 0,9996. Tá? À medida que eu saio do meu meridiano central, né, essa distorção ela vai diminuindo, ok? E depois vai aumentando de novo quando eu saio da minha secância aqui com o cilindro. Vamos para frente aqui, pessoal. Aí a gente tem as coordenadas, né, do sistema. Essas coordenadas aí, elas estão inseridas num sistema cartesiano, então é bem simples a leitura aqui, como vocês podem ver, mas existem alguns detalhes, tá? A origem da contagem das coordenadas no sistema OTM, ela se dá na interseção das linhas que representam aí o plano equatorial e o meridiano central do fuso, ok? Então é nessa interseção aqui. E para evitar que se trabalhe com coordenadas negativas, o que se convencionou? Que a origem das coordenadas no hemisfério sul, aqui, tá? Abaixo da linha do Equador, ela inicia, né, em 10 milhões de metros, tá? E aí vai decrescendo no sentido do Polo Sul. 10 milhões de metros, 8, 7, 6, 4 milhões de metros, certo? Na porção oeste,
ela inicia em 500.000 metros e vai decrescendo também à medida que vai se aproximando do limite do fuso. Tá? E à medida que vai se aproximando no outro sentido, no sentido leste, ela obviamente vai crescendo a partir de 500.000 metros, tá bom? No hemisfério norte, a coordenada norte ela inicia em zero, não inicia em 10 milhões de metros não, tá? Inicia em zero e depois vai aumentando lá até o Polo Norte, ok? Vejam que a leitura é muito simples, na verdade, né? Não tem muito segredo aqui, é só a gente pensar aí num sistema cartesiano para fazer a leitura das coordenadas, tá bom? Aqui a gente tem uma noção do recobrimento, né, no sistema TM, território brasileiro. Então vejam que são precisos aí um total de 8 fusos, né, para recobrir todo o território aí, sendo que o primeiro fuso lá pega só um pedacinho do Acre e da Amazônia, né, e aí vai até o fuso número 25, lá Ceará, Pernambuco e tal. Ou seja, considerando a extensão do território brasileiro aí, é um bom recobrimento que cada fuso aí vai conseguir abranger, né? Considerando também a distorção, né? De áreas tão extensas assim, né? Então é uma projeção muito muito boa aí para grandes extensões. Resumindo então, pessoal, recapitulando, para recobrir todo o globo terrestre são utilizados 60 cilindros em posição transversa, né, com contato secante. Isso vai resultar lá em 60 fusos, né, com 6 graus de amplitude. A longitude de origem para contagem aí da coordenada X, da coordenada leste, é o meridiano central do fuso. E a origem da contagem da coordenada Y, coordenada norte, é a linha do Equador. Nós trabalhamos com coordenadas que variam de 84 graus norte até 80 graus sul, aproximadamente, né, para evitar maiores distorções. Fora desse intervalo, a gente evita, então, trabalhar, e o cilindro também ele não abrange essas áreas aí. Entre as linhas de secância, a superfície ela é comprimida, como vocês viram, então as feições elas diminuem em relação ao seu tamanho real, e fora das linhas de secância, as feições são estendidas, né? São ampliadas, então elas acabam aumentando aí em relação ao seu valor real, né? Ao seu tamanho real. E por causa dessas distorções, aí, a gente tem que tomar um cuidado, uma atenção, quando a gente está trabalhando com as coordenadas no sistema UTM, tá? Por quê? Na topografia, como vocês sabem, além dos ângulos, a gente trabalha com distâncias e se a gente analisar essa imagem aí, vai ver que entre as linhas de secância há uma compressão, né, em relação à realidade. Então, o segmento AB, né, coloquei aqui uma distância B projetada no fuso, ela acaba sendo menor, né, na representação do que na realidade, né? Então, essa consciência aí a gente tem que ter quando está usando as coordenadas UTM. Por isso, a gente aplica um fator que corrige as deformações causadas pelo sistema de projeção, quando nós avaliamos aí principalmente grandes distâncias nesse sistema. Quando a gente trabalha com distâncias pequenas, obviamente a distorção ela vai ser mínima, né? Aí eu tenho que avaliar se há necessidade ou não de aplicar a correção, né? Mas com distâncias maiores eu tenho que tomar esse cuidado aí. Para eu obter esse fator de escala, né, para aplicar e obter as minhas correções lá, no local em que eu estou trabalhando, existe uma fórmula, né? Essa fórmula é uma fórmula da geodésia, que leva em conta o raio de curvatura da seção meridiana e o raio de curvatura da seção primeira vertical. A gente não vai entrar nesses conceitos nessa aula, tá? Não é a função dessa disciplina, mas o que eu quero que vocês saibam é que é possível obter o fator de escala para cada ponto avaliado aí, em função da distância do ponto que eu estou avaliando, né, do local que eu estou avaliando até o meridiano central do fuso, da latitude do meu local, né, do meu ponto, e das características do elipsoide aí que está sendo utilizado como modelo da Terra, né, como excentricidade e semi-eixo maior, tá? Então essa fórmula aqui, um pouquinho assustadora aí, ela permite
com que eu obtenha lá o meu fator de escala, né, para o meu ponto, para o meu local avaliado. Uma outra forma, nesse caso a gente obtém o fator em função da variação de coordenadas leste no fuso, é consultando a tabela de fatores de escala do IBGE. Então, conhecendo as coordenadas dos pontos, a gente pode ir diretamente na tabela e obter o valor. Vejam que, em função da variação da distorção no sentido leste, né, sentido leste-oeste, nós temos os fatores tanto de redução quanto de ampliação aí, né? Então, à medida que eu vou me afastando lá, né, na coordenada leste do meridiano central, eu vou tendo lá os fatores de distorção lá também variando. E uma outra questão aí que a gente tem que considerar quando trabalha com coordenadas UTM, principalmente na topografia, que depende do uso de ângulos, né, para as nossas orientações topográficas, é a determinação de azimutes a partir de coordenadas conhecidas. Como vocês já sabem, a georreferência dos nossos levantamentos depende aí da orientação que a gente dá aos levantamentos. E esses azimutes são determinados em função do norte verdadeiro, certo? Bom, quando nós trabalhamos com fuso TM, com coordenadas no fuso TM, existe um problema. Mesmo que a gente esteja trabalhando com coordenadas planas, certo? No sistema cartesiano, a gente precisa atentar que as retas ali, que representam os meridianos, elas não são paralelas às retas das ordenadas do sistema cartesiano, certo? Então, também não vão ser ortogonais à abscissa desse sistema. Isso acontece só no meridiano central aqui, como vocês podem ver, né? Então, esse meridiano aqui é o único meridiano que vai ser paralelo aí à ordenada de um sistema cartesiano e ortogonal à abscissa de um sistema cartesiano. Então, existe uma diferença angular entre o norte verdadeiro, né, e o que a gente chama de norte de quadrícula. Essa diferença angular ela é chamada de convergência meridiana. Então, vejam que ó, o meu meridiano, ele vai, né, nesse ponto aqui, o meu norte verdadeiro vai apontar nesse sentido, nessa direção aqui. Enquanto que o norte de quadrícula, o norte da representação, está apontando para cá, né? Essa diferença aqui é a minha convergência meridiana. Por que esse ângulo é importante na topografia? Muitos dos projetos aí de engenharia, muitos desses projetos aí, a gente vai, né, se deparar com coordenadas das representações sendo em coordenadas UTM. Então, se a gente pegar o exemplo aqui do slide, eu não poderia simplesmente usar as coordenadas UTM dos pontos A e B aqui para determinar o meu azimute, por exemplo, tá? E fazer a minha orientação. Isso porque não seria o meu azimute verdadeiro, seria o azimute de quadrícula, seria o azimute, né, da representação. Tá? Para obter o azimute verdadeiro, eu teria que considerar a convergência meridiana. Só assim eu estaria orientado segundo a direção norte. Tá? Então eu teria que, nesse caso aqui, né, somar a convergência meridiana ao meu azimute de quadrícula aqui, tá? Considerando que esse pontilhado aqui é o meu norte verdadeiro, tá? Deixa eu até mudar aqui porque eu coloquei no lugar errado, ó. Então, o meu norte verdadeiro é aqui na linha pontilhada, certo? Mas como que eu determino, então, o valor dessa convergência? A primeira coisa aí que a gente vai atentar é o sinal da convergência, né? Então, para a gente no hemisfério sul aqui, o que interessa é saber como que ele vai se comportar aqui, né, em relação ao meridiano central. Então, essa convergência ela sempre vai ser negativa, tá? A leste do meridiano central do meu fuso e sempre vai ser positiva a leste, a oeste do meridiano central em que eu estou trabalhando lá, tá bom? Sabendo disso, então, a gente tem uma fórmula para aquisição da convergência meridiana, né? Um cálculo aproximado desse ângulo aí, ele se dá por essa equação aqui, ó, certo?
essa equação aqui. Então eu tenho, aí resgatando o slide anterior, se eu quisesse o azimuth verdadeiro da direção AB, a partir das coordenadas UTM, né? Suponhando que eu conhecesse as coordenadas UTM aqui, eu calcularia o azimuth de quadrícula, né? Normalmente, como vocês já estão acostumados, né? Usando um sistema cartesiano ortogonal, né? Com os eixos ortogonais entre as ordenadas e a abscissa. E aí, calcularia em separado a minha convergência meridiana, a partir dessa fórmula aqui, tá? E a soma do meu azimuth de quadrícula com a convergência meridiana resultaria no meu azimuth verdadeiro. Essa fórmula aqui a gente também não vai deduzir. O que vocês precisam saber é que a convergência meridiana ela depende aí da latitude do ponto que eu estou considerando. Nesse caso aqui eu ia considerar o ponto A, né, da minha localidade ali para o cálculo da convergência. A diferença de longitude desse ponto aqui, né, do ponto avaliado, com a longitude do meridiano central, do meridiano do fuso em que eu estou trabalhando, ok? E aí eu obteria aí esse valor de convergência para associar ao azimuth de quadrícula lá. Bom, com isso então a gente fecha essa aula sobre projeções UTM, né? Uma aula bem básica aí, mas acho que com os conceitos importantes aí para vocês terem uma ideia aí sobre essa projeção, né? Principalmente sobre as distorções que ocorrem nessa projeção, já que possivelmente vocês se deparem na vida profissional com esse tipo de coordenada dentro desse sistema, ok? Eu deixo aqui as referências, né, para quem quiser aprofundar o assunto, né, mas algumas referências aí, principalmente com relação às deduções matemáticas aí que a gente não viu nessa aula. E é isso então, pessoal, até a próxima e um abraço.